Fazia tempo que um livro não mexia tanto com as minhas estruturas. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um livro que chegou a mim como um presente, porque eu tenho certeza que talvez de outra maneira eu sequer um dia saberia que ele existia. Eu tô falando de Sibyl, desse livro escrito pela autora Flora, de um sobrenome que eu não sei pronunciar, mas que foi uma jornalista que praticamente colocou em palavras a luta diária que a Sibyl, essa pessoa que sim existiu de verdade, precisou enfrentar a partir de traumas de infâncias que acarretaram na dissociação dela em 17 personalidades. Sim, 17. E sim, essa é uma história real. Eu não sei como é essa temática de múltiplas personalidades para vocês, mas é algo que particularmente sempre mexeu comigo e mexeu muito. Já li uma série de livros com essa temática, inclusive eu posso trazer mais indicações para vocês caso tenham interesse, mas esse aqui em especial tocou lá no fundo da alma. Dá até um medinho aqui dentro por me identificar tanto com essa temática, como se a tela de certa maneira fizesse parte de mim, mas como um todo eu sou uma leitora que é muito atraída pela compreensão de doenças psiquiátricas. E essa basicamente vai se referir à maneira, a uma espécie de fuga que algumas pessoas encontram para lidar com certas questões que para ela não são fáceis, como se criando outras personalidades, criando múltiplas personalidades, essa pessoa de alguma maneira conseguisse fugir daquela situação difícil, daquele trauma. É como uma espécie de fuga em que aquela pessoa não é mais ela mesma e essa segunda pessoa que passa a existir tivesse coragem ou até mesmo a capacidade de esquecer coisas que essa primeira pessoa não seria capaz de fazer. A Sibyl viveu durante o século XX e até hoje é conhecida como a paciente que mais trouxe lucidez a esse assunto e ao mesmo tempo mais teve dificuldade em lidar com ele. Porque eram 17 personalidades ao todo, foram 11 anos de tratamento contínuo com a sua psiquiatra e incontáveis traumas de infância que aconteceram durante anos e anos. Ao que diz respeito à literatura em si, ainda que eu não ache que esse seja um foco muito importante quando é essa temática, nós basicamente vamos ter um livro feito à base de relatos, onde o nosso principal e quase único cenário vai ser essa sala de terapia em que a Sibyl está sempre junto com sua psiquiatra, tentando de diversas maneiras encontrar meios de fazer com que essas 17 personalidades se tornem uma. E é a partir dessa situação que esse livro traz uma série de coisas que nós devemos refletir sobre. A maneira com que a criação de uma criança pode interferir completamente em toda a sua vida. O jeito com que muitas vezes nós sequer sabemos que determinada pessoa precisa de ajuda e sim, ela precisa. E outras tantas em que nós não temos sequer noção do que aquela pessoa com que a gente está falando sente, tudo que ela viveu, todos os traumas que ela traz dentro de si. E eu não falo isso querendo dizer que nós talvez estejamos conversando com alguém que sofre de múltiplas personalidades, mas sim porque talvez uma atitude X ou Y de uma pessoa que te machuque, talvez justifique um trauma ou uma coisa horrível que ela está passando e que a gente não sabe. A Sibyl, por exemplo, é só um dos casos de milhares e milhares de pessoas do mundo que precisam de ajuda e não sabem. E eu sinceramente acredito que ela teve muita sorte. Teve sorte de, mesmo sozinha, encontrar uma pessoa que sim tinha interesses profissionais, mas mesmo assim nutria carinho pela paciente. É visível. Tanto que acabou se dedicando de corpo e alma a esse tratamento. Possivelmente, se fosse com outro profissional, ela não teria o mesmo desfecho. E aí a gente para pensar o quanto muita gente precisa de ajuda e muitos não querem ajudar ou alguns não se empenham bastante por
N motivos. Não que todos tenham obrigação de ajudar todas as pessoas do mundo, mas eu queria refletir um pouquinho sobre o quanto é raro encontrar pessoas que realmente estão dispostas a ajudar umas às outras. Em suma, o mundo é muito individualista e encontrar pessoas e relações puras tem sido cada vez mais raro. Fiquei sabendo que tem 2 adaptações para o cinema desse bebê aqui, inclusive uma delas feitas com a Jessica Lange, que é, pra mim, a rainha do American Horror Story, e eu acho que seria interessante assistir as adaptações e fazer uma espécie de tal livro, tal filme com esse bebê aqui. O que vocês acham? E como trigger warning, eu queria deixar o aviso explícito nesse vídeo que nesse livro nós vamos ter descrições bem visuais, bem gráficas de abuso sexual, violência e tortura entre membros da própria família. Então, se de alguma maneira esse assunto te machuca, te faz mal, talvez esse livrinho não seja uma opção pra você. Caso esteja tudo bem e você se sentir não só na curiosidade, mas na necessidade de refletir um pouquinho mais a respeito dessa temática, fique à vontade. Eu particularmente indico muito, porque eu absolutamente amei esse livro. Tanto que a pena sobre ele é que ele não está mais sendo publicado. Nós só podemos encontrá-lo praticamente em sebos. Então eu vou deixar algum link que eu encontrar da estante virtual aí embaixo. Não é patrocínio, não vou ganhar nada com isso, é porque eu realmente quero muito que vocês adquirem essa obra, mas se vocês também puderem me ajudar, que tal se a gente tentasse pedir uma editora ou outra, algumas que têm linhas editoriais que contemplem essa temática, a republicar essa história? Acredito que seria bem interessante. Mas de qualquer maneira, essa é a minha indicação de hoje. Esse livro é incrível e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem ajudar o canal, é só clicar aí embaixo no gostei, se inscrever para mais vídeos como esse. Então, muito obrigada pelo carinho, pela presença de todos e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!